todo mundo? Acho que falta só a Augusta, né? Ela está chegando, Jorge? Jorge? Que estranho o Jorge sumir. Desculpa, é que eu abri uma tela aqui e não estava ativando o áudio. Agora deu certo. Pode continuar, Sandra. A Augusta chegou? Chegou? Ah, chegou. Está conectando. Isso. Pronto. Então, dentro assim do que eu estava falando, a respeito desses fios que nos ligam a todos e que... Espera aí, tá? Esses fios que nos ligam a todos e que fazem a harmonia de toda a criação, a gente tem que pensar nesses fios invisíveis de Deus, do amor de Deus, como que sustenta, por exemplo, todos os planetas numa órbita que não se choca. Não é interessante? Que Deus cria uma série de coisas, uma infinidade, não é uma série, é uma infinidade de coisas, de seres diferentes que conseguem conviver sem se chocar. Existe espaço para todos, né? Mas existe também regras para que a atividade de um não acabe com o outro. É interessante isso, que as leis de Deus vão criando regras para a gente coexistir, vamos dizer assim, coexistir com harmonia. Bom, aí dentro disso ele fala que cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa criada, pensando assim que todas as criaturas, porque eu acredito que ele não está querendo dizer coisa no sentido de matéria, cada coisa material, não. Cada criatura, cada criação de Deus tem o seu lugar. E dentro desse lugar que cada um tem, existem direitos e deveres de uns para com os outros. Direitos e deveres que a gente tem que respeitar para que haja harmonia, para que o amor de Deus prevaleça. É assim que eu entendi. Aí, que mais eu achei assim que é importante, ele fala uma coisa que eu destaquei na última vez que a gente falou desse tema, a respeito das leis de Deus, é um fato que eu não tinha pensado nisso. Para mim foi surpresa, foi não é surpresa no sentido de impossível, mas surpresa no sentido de que eu ainda não tinha pensado nesse fato. O universo é regido por leis. A gente aprende dentro do Espiritismo, de todos os livros nos explicam, que Deus é imutável e as suas leis também, né? As leis que nos regem, que regem o universo, têm uma constância. Essa constância, essa imutabilidade das leis, olha que coisa interessante. As leis de Deus não têm ação sobre Deus. É uma coisa interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele cria leis para todas as criaturas. Nós todos estamos sujeitos às leis de Deus. Elas nos regem em todos os níveis de dimensão, de elevação ou involução que porventura a gente esteja. Mas Deus não está sujeito às próprias leis. Então, veja só. Deus tem algumas coisas que é uma diferença enorme. Por exemplo, o fato dele ser incriado. É muito difícil a gente compreender o que é um ser, uma força que é incriado. É difícil a gente compreender isso. Ainda que, pela lógica, isso não tem como ser diferente. Deus tem que ser incriado. Mas é difícil para entender isso. Mas, fora isso, ele está fora das próprias leis. Ele é maior que elas. Então, veja só. Ele é a lei. Ele é a lei. Ele é a lei. Falou, exatamente. Ele é a lei. Ele cria a lei, ele sustenta as leis, para que as leis
existam e permaneçam existindo, e para que toda a sua criação possa estar harmonicamente submetida a leis amorosas, mas ele é a lei, ele não precisa da lei para ele. Ele é muito maior. Se a gente for pensar, gente, o que é a grandiosidade desse pai? Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa extraordinária, a grandeza. Então, pensei aqui comigo o seguinte, outra definição, que a gente busca dar definições para compreender Deus, né? Então, a gente compreende Deus como Deus é amor. A gente compreende Deus como Deus é luz. A gente compreende Deus, várias coisas que a gente vai definindo, mas Deus também são leis. Deus é lei. E aí a gente começa a pensar o quanto é importante e fundamental a existência de leis. A nossa sociedade é regida por leis. E dentro dessa sociedade que nós vivemos, regida por leis, existe um problema enorme. Por quê? São leis que às vezes não se aplicam a todos, porque um tem um privilégio, ele sai fora da lei, ou são leis que não atendem a uma justiça que realmente todas as partes se sintam justiçadas. Existem várias questões, ainda que a lei seja fundamental. Se não houvesse a lei, não poderia haver vida em sociedade. Mas as nossas leis precisam melhorar muito para atingir a harmonia que são as leis de Deus. Nós temos que aprender muito para que a nossa lei realmente produza harmonia entre as pessoas submetidas a essas leis. Porque muitas vezes, em vez de produzir harmonia, produz revolta, produz reações violentas, né? Até na própria aplicação da lei, a lei se aplica com violência, quando a lei de Deus não aplica com violência. A gente não vê violência no jeito de Deus aplicar a lei. Então, é muito interessante tudo isso, sabe? Assim, são fatos, né? Eu estou levantando coisas, porque, veja bem, dentro das minhas reflexões, são novidades. Mas são novidades que a gente não tem resposta clara, definições, né, certas, mas são novidades para a gente refletir, começar a buscar dentro disso um sentido maior, né? Encontrar aquele que foi capaz de criar tudo isso, aquele no sentido de uma força, algo maior, não no sentido de um ser, porque a gente já compreendeu, Deus não é um ser como nós. Deus não é o velhinho de barba branca. Eu acho que esse estágio a gente já passou. Com a graça de Deus, nós já vencemos essa manifestação infantil, vamos dizer assim, né? Não é maldosa, nada disso. Ela é infantil, primária, vamos dizer. A gente já venceu isso. Mas tentar compreender, então, o que é. Se ele não é o velhinho de barba branca, o que é essa força maravilhosa e amorosa que faz tudo tão harmônico, tão perfeito. Eu só queria... desculpa, Sandra. Desculpa, achar que você já tivesse terminado, Sandra. Desculpa. Uma pausa, pode falar. Eu só queria comentar desculpa mais uma vez te interromper, mas assim, dentro disso que você falou, pegando um pouquinho o gancho, a coisa da perfeição de Deus, realmente que nós estamos muito longe de estarmos à semelhança de Deus, vamos assim dizer, né? Deus é perfeito, ele criou, então, como você comentou, criou tudo perfeito, né? no universo. E nós, como criaturas também de Deus, nós somos imperfeitos, né? Justamente pelo fato de sermos imperfeitos, é que talvez, em razão de tanta, até desarmonia mesmo, porque a gente busca realmente o amor, busca o equilíbrio, busca a harmonia, mas vamos pegar o ser humano de maneira geral, né? Nós somos espíritos ainda que temos muito a evoluir. Então, em razão disso daí, é que existem tantos conflitos, tanto problema desde que o mundo é mundo. Em razão disso daí, é que, pegando um pouquinho o gancho aí também da parte do direito,
estabeleceu-se o que a gente chama de um pacto social, um contrato social. Em razão disso daí que houve a necessidade da criação dessas leis. Por isso que essas leis são tão imperfeitas também, porque vão sendo feitas conforme a necessidade da convivência mesmo em sociedade. Penso eu, né, de uma maneira humilde aí, submetendo a vocês, o que vocês acham disso daí? Justamente essas leis precisam tanto ser melhoradas, justamente na medida em que a gente vai também evoluindo como espíritos também, né? Uhum. Em relação a isso, tentando complementar, que é exatamente o último parágrafo está falando exatamente disso, né? O ser humano, para viver em sociedade, ele teve que fazer um pacto social. Então, ele criou leis. Só que as leis criadas pelo ser humano trazem ainda a inferioridade do próprio ser humano que a criou. Então, exatamente. São leis que, às vezes, elas são mais violentas e coercitivas do que com capacidade de recuperação. Então, são leis, às vezes, têm um caráter mais impositivo do que, na verdade, pacificador, né? No sentido de pacificação da sociedade. E aqui ele termina o texto falando exatamente disso, né? Que essas leis, mesmo essas que nós criamos, elas são necessárias para o nosso atual estágio evolutivo, mas elas têm uma característica diferente das leis de Deus. Enquanto as leis de Deus, pela perfeição que elas têm um caráter de imutabilidade, uma constância que se prolonga no tempo, ela não precisa ser mudada. As nossas leis vão sendo alteradas conforme a própria evolução da sociedade que a criou, né? Elas vão sendo mudadas. E aí ele fala que quando houver o equilíbrio de todas as coisas e de todos os seres, tudo mudará. Não haverá mais leis tão imperfeitas, tão leis grosseiras, às vezes, no sentido de realmente não atingirem o fim que era almejado, né? Não pacificam muitas vezes, né? Então, mas tudo isso vai ser mudado. E aqui, quando ele inclui nessa mudança, ele inclui a existência das prisões. Você quer uma coisa mais negativa do que as prisões? Ainda que a gente diga, olha, um ser humano violento, que sai matando, fazendo coisas terríveis, ele precisa de algum tipo de contenção. Então, as prisões existem para isso. Mas elas acabam produzindo ali dentro uma escola de negatividade que não recupera, ela, ao contrário, ela afunda mais todos os seres humanos que acabam caindo ali. Então, veja só como é um desvio da finalidade. E ele fala que quando tudo encontrar harmonia, também não existirão mais prisões, não existirão mais escolas como nós entendemos as escolas e vivemos as escolas hoje. Porque as escolas hoje nem todas atingem a finalidade aquela que seria a buscada. Muita criança, adulto inclusive, dependendo do nível escolar, saem sem conhecimento, saem mais confusos do que esclarecidos, né? Nem sempre a escola também atinge a finalidade para a qual ela foi criada. E também os hospitais. Isso também vai mudar. Isso também, com a nossa evolução, também não existirão mais hospitais como a gente conhece hoje. Talvez até porque não existirão mais tantas doenças, né? E as doenças que existirão, as desarmonias, serão possíveis de ser tratadas de forma diferente. A gente não sabe exatamente como será, mas eu entendi que a lição nos traz essa, como se fosse uma revelação. A nossa evolução vai acabar por extinguir instituições que hoje são fundamentais para a nossa existência em sociedade, mas que não se justificarão da forma como existe hoje, pelo menos. Elas haverão de ser diferentes ou até não existirem mais. Para atingir a finalidade que a gente busca enquanto sociedade. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Jorge, meu querido, você não quer terminar, complementar, trazer para a gente sua visão?
Muito boa essa lição também, né? Com as outras. Então, a questão é exatamente essa questão de princípio. Se tem princípio, tem, né? Existe. E se não tivesse, estaria equivalente a Deus, né? E um ponto que me chama a atenção nos comentários do Miramês é que me dá a impressão que é proposital, que em algum momento ele emprega a expressão amor em maiúsculo. Aqui nesse ponto, né, ele linka essa expressão amor em maiúsculo com ambiente do próprio Criador, que é exatamente para diferenciar do amor que tanto se fala, né? Tanto falamos, tanto se diz no dia a dia, e ele chama a atenção exatamente amor como ambiente do próprio Criador, ou seja, é um amor como essência divina, que é muito superior ao que nós, os mortais, vamos dizer assim, normalmente falamos ou imaginamos, né? É algo muito superior a tudo, né? E nessa lição, né, ele faz isso só em um momento ele emprega essa expressão amor em maiúsculo. E todas as demais momentos que falam em amor, está em letra minúscula. Justamente que ali, naquele ponto, está chamando a atenção para isso. A grande importância dessa expressão, né? O amor que devemos cultivar sempre dentro de nós, né? Como um elemento de transformação. E é assim que nós vamos conseguir fazer com que as imperfeições que temos, elas consigam ser, de certa forma, extirpadas, né? E impactar isso em toda a coletividade, toda a sociedade, que é exatamente essa questão que vocês abordaram, né? Das deficiências das leis, né? Por que que essas leis são deficientes ou as leis têm tantas imperfeições? Que é reflexo de nós mesmos, né? Que elas são elaboradas de acordo com a percepção ou com as intenções que temos em sua formulação. E elas vão sendo adequadas de acordo com as conveniências que surgem no momento. Mas por que isso acontece? Exatamente em razão desse nosso processo de evolução, que ainda não conseguimos perceber a dimensão do sentido dos ensinamentos que nos são passados, né? Então, por isso que a cada tempo, a cada etapa que vai se passando, as leis humanas, elas vão se aprimorando, justamente para melhorias. E nós, se retornarmos no tempo, nós vamos perceber que muitas leis humanas, elas foram sendo alteradas, modificadas para melhor para a sociedade, melhor coletivamente. E olhando principalmente para essa questão dos menos favorecidos, daqueles que sofrem, aqueles que carecem de auxílio, de ajuda, né? E de um olhar diferente de todos nós, né? Que é exatamente a questão da solidariedade. E em muitas coisas ainda tem por vir. Nós sabemos que o desafio é imenso, né? Então, e nós temos aqui a missão de trabalharmos nas transformações aqui em vida e darmos a nossa contribuição para isso. Às vezes não conseguimos fazer essas contribuições diretamente, vamos dizer, no front, mas conseguimos fazer isso por meio de vibrações nos nossos encontros, no nosso dia a dia, nos nossos recolhimentos para uma oração, para uma prece, e nós conseguimos, com essas vibrações, irradiar bons fluidos e de modo que possa, de alguma forma, interferir na condução de propostas que são apresentadas, de modo a aprimorar aquilo que se espera da evolução humana, que é exatamente ressaltar essa essência do amor e não deixar jamais de lado aqueles que são tão fragilizados no contexto social. E muitas vezes, porque a prevalência do interesse material é o que se realça, né? E coisas muito pequenas que podiam fazer muita diferença, às vezes acabam ficando de lado, né? Então, é um processo longo, mas temos esperança de que com os bons fluidos que podemos
irradiar nesses nossos encontros, né? E com todas a classe de mentores que nos auxilia no dia a dia e nas reuniões que fazemos, será possível nós contribuirmos de alguma forma para que teremos um mundo melhor dentro dessa cultura do amor como essência divina, né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu estou aqui a imaginar. Tem mais algo, Sandra? Vocês, Augusta, Dona Excelente. Carmen? Bom, Está ótimo. Falaram muito bem. então tá bom, Dona Carmen. Então, podemos ir para as vibrações? Podemos. Podemos? Então tá bom, Dona Carmen. Deixa eu só... Dona Carmen, não, é Maeve, né, que vai? Só um Hoje é a minutinho. Meire. Deixa eu só interromper aqui.